um dos comentários que todo sobrevivente recebe das pessoas que não entendem nada deste assunto: por que você não vai embora? Bem, e agora? Você já foi embora? Então, viva a sua vida. Eles não têm ideia o que é passar por um abuso, o que viver um abuso. Não basta só ir embora, porque você vai embora carregando todos os ciclos de sofrimento, toda a bagagem das consequências do abuso. São feridas emocionais. Quando você corta, queima, machuca o corpo, tá bom, você vai no pronto-socorro, eles cuidam e dali a pouco tá tudo cicatrizado, curado. Com feridas emocionais é muito mais difícil. Primeiro, porque elas não são visíveis para os outros. São visíveis ou sentíveis, né, por você. E depois de um abuso, as suas emoções ficam num redemoinho alto e baixo que você não consegue você mesmo entender. Então, nós precisamos regular as emoções para começar a distinguir o que é real e o que não é real. Nesse mar revolto de emoções, a gente não sabe e nem tem como saber. Então, você precisa, nessa regulagem emocional, o que aparece? Gatilhos. Ah, sim, né? Todos vocês balançam a cabeça. Gatilhos, sim, gatilhos. Como é que você vai controlar as suas reações diante de gatilhos? Parece uma coisa quase impossível. Medos. Medo que você também não controla. Você consegue controlar o medo de cobra? Ou de aranha? Você consegue? Eu não consigo. Eu fujo. Ou fico tremendo, paralisada. É assim que é. Então, medo diante de um abusador ou das lembranças faz isso com a gente, muito pior do que uma cobra ou uma aranha. Aí, as dúvidas que você tem de si mesma. O que você faz com isso? Você duvida até da sua própria identidade. Você não sabe mais nem quem você é. Não é assim que essas criaturas nos deixam? Então, todos esses lugares que doem, que perturbam, que tiram você de qualquer possível equilíbrio, mostram aonde precisa acontecer a cura. Então, observe-se. Procure ajuda se você não consegue fazer sozinha. É muito difícil. Eu não consegui. Eu precisei de ajuda, sim. De um bom terapeuta que entendia o que é um abuso narcisista psicopata. Não é violência doméstica, não é um abuso comum que acontece nos lares. Não. É algo muito específico. E por isso que é tão difícil. Então, primeira atitude de um terapeuta precisa entender isso. E precisa ter as ferramentas adequadas para te ajudar a sair desse turbilhão de sofrimento, de dúvida, de gatilho, de medo.
Gatilho. Gatilho mostra sempre uma dor não resolvida. Exemplo de gatilho. Você anda pela casa, de repente você vê um objeto associado a algum fato que ocorreu dentro da sua casa com o abusador. Pode ser algo que foi bom, isso também é um gatilho, e aí você começa a duvidar de si mesmo. Afinal, ele ou ela era uma pessoa tão boa, que foi que eu fiz para dar tudo errado? Não é? É um gatilho. Mentiroso? Claro que é mentiroso, não foi você que fez algo errado. Mas te puxa para dentro dessa situação de se julgar, de se minimizar, de se desprezar. Outro gatilho, alguma coisa que realmente machucou. Por exemplo, você pega a sua aliança. Isso me foi relatado. Uma vez, numa briga tremenda do casal, a mulher tirou a aliança e jogou longe. A criatura foi até lá, com a maior calma desse mundo. Achou a aliança e ficou segurando dentro da mão, assim, enquanto a mulher se desesperava, descabelava. No caso, com uma suspeita de traição. A criatura tinha saído com uma roupa e voltado com outra. Como é possível isso? E sem uma peça de roupa. Dá para perder uma peça de roupa sem tirá-la? E a criatura afirmando que inocente, não fez nada. É um gatilho muito forte, muito difícil. O que você vai fazer com esse gatilho? Que ferramentas você pode ter para desfazer o poder desse gatilho? A PNL oferece ferramentas muito poderosas para isso. Eu fiz um curso de PNL. Então, procure um terapeuta que tenha essas ferramentas ou alguma ferramenta semelhante. Porque você, com gatilho, você não consegue nem mais pensar. Você precisa voltar a aprender a pensar. Primeiro pensar, depois ir aos poucos clareando o seu pensamento. Também tem técnicas para resolver isso. E você se sente impotente, fraca até a última célula. Então você precisa aos poucos se empoderar. Saber que você pode lidar com tudo isso. Outra dor imensa que acontece é o medo do abandono. E a criatura aproveitou isso muito bem. E você não consegue entender como que você tem medo de ser abandonado, abandonada por um abusador. Como é possível ter este tipo de medo? E você tem. Porque a criatura te tornou viciada nela. Então você não consegue nem imaginar que será abandonada ou foi abandonada por essa criatura. E o que você faz? Não é? E você fica nesses ciclos tóxicos. Volta, vai, volta, aceita a criatura de volta. E aí vai embora de novo. Por quê? Porque você está preso. Você está preso. Então você precisa achar um jeito de se libertar. E não é porque você não quer se libertar.
Entende? Então não aceite críticas. Ah, você é uma pessoa fraca, não consegue parar com esse abuso. Não consegue mesmo. Quero ver se a pessoa que está falando isso, se ela estivesse na sua posição, se ela não faria o mesmo ou pior. Você vai precisar readquirir sua autoconfiança. Entende? Se sentir forte e confiante que você pode. Mas isso também não acontece de uma hora para outra. Você precisa desenvolver isso aos pouquinhos, com um árduo trabalho em você mesmo. E outra dor terrível que acontece com sobreviventes é a culpa e a vergonha, não é? O que você faz com isso? Aquela história, né? Você que causou toda essa tragédia na sua vida. Não foi a criatura. Nem passa pela sua cabeça achar que foi. Você volta todo o foco de culpa e vergonha para você. E vergonha, muitas vezes acontece, né? Como é que você se colocou numa situação dessas? Sente vergonha. E você fica ouvindo essas coisas pesadas de auto-julgamento, de auto-acusação. E isso tudo são mentiras que ficam sussurrando no seu ouvido. Não é verdade. É para te colocar para baixo. Porque é o que a criatura fazia com você. Culpado sempre você. Vergonha é você que tem que passar. A criatura não fez nada para se sentir culpada nem com vergonha. É você. Então você continua fazendo isso com você mesmo. Entende? E aí você fica presa no passado e fica nesse ciclo no passado. Não consegue enxergar nem o presente, nem o futuro. Então, considerando tudo isso, se respeitando, sem se condenar, de jeito nenhum. Você tá precisando ser tratado na UTI. Tenha compaixão por si mesmo. E aí? Tá pronto para começar a sua cura? Tá convencida que você precisa se curar e que você pode dar o seu passo em direção a isso? Admitindo, primeira coisa, que você tá doente. Emocionalmente, psicologicamente doente, se não fisicamente também. Não é? Muitos de nós acabam na cama sem conseguir se levantar. Então, queridos, tenham compaixão por si mesmos e busquem ajuda. Saiam, nem que seja engatinhando, se arrastando pelo chão, mas saiam dessa situação para reconstituir-se e a sua vida. Força, coragem. Você pode, apesar de todas as mentiras que você mesmo está contando para você. Você pode.